Você que trouxe a palavra de Deus, fique atento, nós vamos abrir em várias passagens. E conforme eu vou falando, vocês vão abrindo, amém, pessoal? Quem tem dificuldade, depois pega no grupo da igreja, tá bom? Quem está na fé aqui, fecha os olhos em nome do Senhor Jesus. Hoje um culto todo especial, né? Santa Ceia do Senhor. É um culto muito especial. Que o nosso coração possa estar preparado para tudo aquilo que o Senhor deseja nesta manhã, para as nossas vidas, amém? Que a tua presença, Senhor, possa estar neste lugar, Senhor. Abra, Pai amado, eu te peço, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Senhor. Meu Pai, que haja transformação, milagre nesta manhã, meu Deus, sobre a vida de todo aquele, meu Pai, que de coração quebrantado se coloca diante de Ti, meu Deus. É o que eu te peço e já lhe agradeço, meu Deus. Fala conosco através da Tua palavra, que não seja o homem a ministrar, mas que seja o Senhor a nos ensinar. É o que eu te peço em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Bom, hoje o Senhor tem uma mensagem muito especial para nos passar. Amém, igreja? Muito especial. Hoje você vai entender sobre a estrada, o caminho da vitória. Você vai conseguir compreender. Porque existe, né, o querer e existe o se tornar. São duas coisas diferentes. Então, imagine você nesse canto aqui, ó. Imagine você aqui querendo. Vem cá, um adolescente aqui. Isso. Imagine ela aqui. É onde você está, nessa ponta aqui, desse lado aqui. Você olha para o outro lado, olha para lá. E aí ela fala assim, ó, eu quero estar lá. A sua vida talvez esteja assim hoje. Você está aqui, você olha para outro lado, para outra direção, para a direção oposta, e você fala, eu quero ser aquilo, eu quero conquistar aquilo. Entenda uma coisa, entre o que você quer se tornar e quando você se torna, existe uma estrada, existe um caminho. Ela está aqui. Se ela quiser chegar lá, o que ela precisa fazer? Vai ter que entrar no caminho. Entra aí no caminho. Você quer chegar lá. Entende uma coisa? Entre o querer e o ser, o ter, né, o possuir, existe este caminho, essa estrada. Eu costumo dizer que querer não é poder. Todo mundo fala, querer é poder, não é isso? Eu costumo falar ao contrário. Eu falo que querer não é poder. Ela querendo, estando lá, volta aqui, ó. Ela querendo, na posição de querer, ela pode alguma coisa? Não pode. Querer não é poder. Porque eles são opostos. O querer está lá e o poder está onde? Não é a mesma coisa. Então, querer não é poder. Querer está longe. Querer está longe. Todo mundo quer uma vida vitoriosa. Todo mundo quer, né, fazer grandes coisas. Todo mundo quer vitória, bênção, felicidade, prosperidade. Todo mundo quer. Mas só o fazer é poder. É quando ela olha para onde ela quer e aí ela começa a agir.
E aí ela vem andando nessa estrada rumo ao poder, ao conquistar. Essa estrada, ela tem um nome. E é sobre isso que a gente vai pregar. Pode sentar lá. Sabe qual é o nome dessa estrada? Sacrifício. Então, entre o querer e o poder, o ser, existe uma estrada chamada sacrifício. Esse é o nome da estrada. E você vai ter que aprender uma lição hoje aqui. Se você não sacrifica pelo que você deseja, pelo que você quer, então aquilo que você quer, o que você deseja, se torna o sacrifício. Não sei se você conseguiu compreender, mas tudo tem o seu preço. E a minha pergunta agora é a seguinte: você está disposto a pagar o preço do sacrifício pela vida que você quer? Você está disposto a pagar o preço? Pagar o preço é entrar na estrada do sacrifício. Então, talvez você não esteja entendendo muita coisa. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Vamos fazer um exemplo aqui. Talvez hoje você aqui nesse ponto, você aqui ó, nesse ponto, volta lá de novo, Isabel. Vamos usar ela, fica aí nessa ponta aí. Você ainda aí, nesse ponto, você talvez esteja com a vida nesse lugar onde você está, e talvez você não está tendo a comunhão com Deus que você sabe que você deveria estar. Talvez naquele ponto, no ponto que você se encontra aí, você não está tendo o relacionamento com Deus que você deveria ter. Quando você olha para você aí, você fala, puxa, eu sei o que eu deveria ter e não tenho. Eu deveria ter comunhão com Deus, eu deveria viver experiências grandiosas com Deus, ter um relacionamento com Deus, mas nesse lugar que eu me encontro hoje, eu não tenho. Talvez essa seja a sua realidade. Mas aí, você vai precisar entender, Você que fala assim, poxa, eu não tenho, mas eu quero. Eu quero ter uma experiência com Deus, eu quero sentir a proteção e a presença de Deus na minha vida. Eu quero. Talvez você esteja aí, sem ter essa comunhão, mas querendo ter a comunhão, mas não tem. Você só quer. Você quer mudar, você quer crescer, você quer, mas você está nesse lugar. Se você quer mudar sua vida espiritual, melhorar sua comunhão com o Pai, você precisa saber de uma coisa: não adianta você continuar só querendo. Então é necessário que você entre no caminho. Peraí. O caminho parece fácil, Parece que você chega lá rápido, não parece? Mas na realidade não é bem assim. Primeiro você tem que tomar uma decisão de estar no caminho. Você tem que olhar para o caminho e saber, eu vou ter que estar neste caminho. Isso é uma decisão, isso é uma escolha, isso é uma decisão, Eu quero estar aqui no caminho do sacrifício. É aqui onde os meus esforços serão manifestados. Entende uma coisa, Nesse caminho, você que decidir entrar, você tem que entender que você vai ter que fazer todos os sacrifícios necessários para conseguir chegar naquilo que você deseja chegar. Se for para você entrar no caminho, entra no caminho, agora senta. Cansei. Funcionou? Esse caminho do sacrifício resolveu? Será que essa é a forma certa de estar no caminho? Ninguém chega em lugar nenhum se não estiver disposto a caminhar, a dar passo a passo. Então, nesse caminho, você precisa entender que você vai ter que fazer todos os esforços
esforços necessários para conseguir aquilo que você quer. Quando você decide estar nesse caminho, você vai ter que entender que, apesar da sua vida corrida, quem tem vida corrida? Olha, todo mundo. A gente sempre acha que a nossa é mais corrida do que o outro. Quem tem essa impressão? Levanta a mão. Olha só, está todo mundo assim, ó. Levanta a mão. Olha quantas pessoas acham que os seus sacrifícios, né, que a sua correria é maior do que a do outro. Talvez isso seja justificado, né? Aquela pessoa tem tempo de orar, de fazer a obra, tem tempo de ler a Bíblia. Eu vivo uma correria. Todo mundo pensa que a sua correria é maior, né? Mas se você sabe que a sua vida é uma correria e você decide entrar aqui, ó, no caminho do sacrifício para chegar onde você quer, você vai ter que entender que você vai ter que sacrificar seus pequenos momentos de folga, né? Para fazer tudo aquilo que você precisa fazer. Se você quer, como nesse exemplo que eu estou dando, ter uma vida íntima com Deus. Então, fica de pé, Isabela. Ela decidiu estar no caminho. Pera que você está quase na metade comigo, voltando. Ela decidiu estar no caminho, então ela vai ter que dar passo a passo. Então, se ela quer ter uma vida com Deus, ela vai precisar ler mais a Bíblia. E aí ela vai dar um passo. Parece um passo simples, mas na vida real não é um passo simples. Porque quando eu decido, eu quero ler mais a Bíblia, minha vida é uma correria, eu não tenho tempo. Então, o que eu preciso pensar? Eu vou ter que criar uma estratégia. Quando que eu vou ler? Vou ler todos os dias. Quando? Vou criar uma estratégia. Quando eu estiver almoçando, ao invés de eu estar no celular, eu vou estar lendo a Bíblia, ao invés de estar jogando um joguinho, já que eu não tenho tempo. Quando? Eu vou dormir 1 hora mais tarde, meia hora mais tarde, 20 minutos mais tarde, para eu poder ler e refletir na minha história? Porque a gente fala como ler a Bíblia fosse algo que ia tomar da gente meio período, né? Ai, não tenho tempo de ler a Bíblia, pastora. É literalmente isso. Parece que é algo que eu estou falando para você fazer um estudo, uma pregação. Não. Você precisa determinar o tempo ali. Poxa, todo dia naquela meia hora do meu almoço, eu tenho 1 hora de almoço. Meia hora eu vou dormir, a outra meia hora eu vou almoçar e vou ler a Bíblia. Ou eu vou almoçar e aí depois eu leio a Bíblia na outra meia hora, se eu não for descansar. Ó, sobrou tempo até. Ah, pastora, mas às vezes eu não tenho tempo na hora do almoço. Você vai ter que encontrar. Por isso que é o caminho do sacrifício. Você tem que encontrar um lugar, um momento do seu dia. Aí você tem um passo. Aí, por exemplo, eu quero ter uma vida íntima com Deus, então eu vou procurar ouvir louvor em todos os meus tempos vagos. Eu vou procurar ali me lembrar de que a mente vazia era a oficina de quem? Do diabo. Apesar disso não ser um versículo, né? Isso é uma realidade. Quando a nossa cabeça não está pensando em algo bom, sobra espaço para pensar naquilo que nós não deveríamos. Então, quando eu ocupo a minha cabeça com louvor, eu estou ali me aproximando do Senhor. Eu não estou usando a minha cabeça para pensar naquilo que eu não devo. Você está limpando a casa? Não adianta você estar ali com a cabeça pensando numa besteira. Você precisa se focar. Se foca. Você vai precisar entender que você vai ter que encontrar momentos para louvar. Você está entendendo? Vai ter que encontrar no seu dia a dia. Você vai ter que se virar, vai ter que encontrar. Se você consegue encontrar e ter uma vida de louvor a Deus, você consegue dar mais um passo para chegar no objetivo, que era o quê? Ter uma vida de experiência com Deus, de comunhão com Deus, de relacionamento santo. E aí você vai dar outro passo.
você sempre dá um tempo para aquilo que é prioridade. Você sempre vai dar um tempo para aquilo que é prioridade. Você vai dar um jeito, porque é prioridade. Eu nunca vi ninguém falar assim, eu estou 15 dias sem comer, porque eu não tive tempo ainda de sentar na mesa, de conseguir colocar uma comida no prato e comer. Não conheço. Mas pessoas que ficam 15 dias sem orar é a coisa mais comum. Ah, pastor, eu não consigo orar, já faz um tempo que eu não oro. Se o ano tem 365 dias, quantos dias por ano você deseja a proteção de Deus? Só 10? 10 dias no ano eu desejo a proteção, o resto? 10 dias eu desejo conversar com Deus, o resto? 10 dias por ano eu agradeço por estar vivo, o resto? Não. Você precisa dos 365 dias determinar que você vai estar quantos dias na presença do Senhor? 365 dias. Então você vai criar um horário. Você vai colocar um relógio para despertar, você vai criar um hábito. Você vai ter que criar. Ah, pastora, mas eu não tenho vontade de orar. Esse é o problema. Por isso que é o caminho do sacrifício. Porque tudo que você não tem costume de fazer é um sacrifício. Quando você se acostuma, você cria habilidade, se torna prazeroso. Não é assim? Tudo na vida é assim. Se você não tem costume de fazer, é um problema. Quer ser bom, treine, não é? Você quer ser bom num esporte, você não treina? Você quer ser bom em alguma coisa no trabalho, você não tem que treinar? Não tem que fazer várias vezes até você aprender? Não é assim? E na vida espiritual você acha que é diferente? Mas se você não estiver disposto a dar esse passo, você não vai chegar lá. Você precisa estar disposto ao quê? Dar o passo. Cria sua rotina de oração. Não deixe o cansaço te vencer. Mas entenda uma coisa. Só dando passo a passo, dizendo não ao pecado. O pecado vem aqui na porta, bate, ó. E aí? Ou você se serve do pecado e retrocede lá para trás, vai passar o resto da sua vida olhando lá para frente, falando, puxa, todas as vezes eu começo no caminho, quando eu estou chegando, eu cedo o pecado, e aí ela experimenta o pecado, ela cai bem aqui no fundo. Vai lá para trás, gente. Quer dizer, o caminho do sacrifício exige constância. Ih, pastor, eu já estou até cansado de tanto recomeçar. Está na hora de você começar a cansar de desistir. Porque quando você cansar de desistir, você nunca mais vai precisar o quê? Recomeçar. Quando você estiver cansado, cansei de desistir, não vou mais não. Aí, você não precisa mais recomeçar. E talvez a sua vida esteja sempre ali voltando para o mesmo buraco, olhando lá aonde eu quero estar. E para você chegar lá, não tem jeito. Você vai ter que dizer não, você vai ter que fazer escolhas certas, você vai ter que escolher suas amizades. Porque se as suas amizades bloqueiam você do caminho, você não consegue chegar lá. Então, olha o passo a passo no caminho do sacrifício, pode ser falado. Esse é o passo a passo. Mas se você não sacrifica por aquilo que você quer, então aquilo que você quer se torna um sacrifício. Você sacrifica aquilo. Meu sonho é estar com minha vida no altar. Mas quando eu não sacrifico minha carne para estar com a minha vida no altar, esse desejo de ter a vida no altar é o sacrifício. Você sacrificou o seu sonho por não sacrificar pelo que você quer. Você sacrifica o que você quer. Você está conseguindo entender? Isso
péssimo. É assim que as pessoas têm vivido, sacrificando os seus desejos, os seus sonhos, aquilo que ela quer, porque elas não se sacrificam para estar naquele lugar. A gente volta para aquela pregação do escolha o seu difícil, e você continua escolhendo o difícil dos difíceis. Sabe a pregação do escolha o seu difícil? Quem lembra? Você tem que escolher o que é difícil. É difícil isso, mas também é difícil aquilo. É difícil trabalhar, mas é mais difícil ainda estar desempregado. Escolha o seu difícil. Se você não se dedicar aqui, você vai perder o emprego. Então, ou você vai ter que sacrificar aqui, ou você vai sacrificar aqui. A vida é feita de sacrifício. Esse é o problema das pessoas. Elas acham que a vida não exige sacrifício. E a vida exige. Vamos lembrar de Abraão? Vamos lembrar de Abraão? Abraão desse lado aqui. Pensa aí, imagina Abraão do lado de lá. Abraão nem era Abraão. Ele só era o pequeno Abraão. O pequeno Abraão, um rapaz qualquer. Aí Deus olha para a vida dele e faz uma promessa. Gênesis 12, 2, Deus diz: eis que te farei, né, uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Então pensa aqui, Abraão, neste ponto aqui, o pequeno Abraãozinho aqui, e a promessa de Deus está onde? Aqui, ó. Deus fala: Abraão, eu vou te fazer arrebentar. Você vai ser próspero, você vai ser feliz. Você vai realizar seu sonho de ter filhos. Você vai ser uma bênção. Aqui está a minha promessa. Deus faz isso para o pequeno Abraão. E isso era tudo que ele queria. Ter filhos, uma família, ser feliz, próspero, uma bênção. Oh, quem não quer? Quem quer? Quem quer? Abraão também queria. E aí Abraão olha para aquilo, aquele sonho perfeito de Deus, porque os sonhos de Deus são perfeitos. E aí ele fala: eu quero. Só que tem um detalhe: quando Abraão dormiu e acordou, ele não estava aqui. Ele não dormiu, quando acordou ele estava na promessa. Não estava. Não é Aladim, gente. Tem gente que espera um gênio da lâmpada para realizar os desejos. Na vida real, você precisa escolher entrar no caminho do sacrifício, senão não vai dar em nada. A promessa está aqui, a bênção está aqui, coisas grandiosas estão aqui. Deus está preparando e fazendo coisas maravilhosas ali. Quando você chegar ali, você vai: tão lindo e maravilhoso que é. Mas o problema é que você quer orar, dormir, acordar e viver a abundância de Deus, e viver a felicidade prometida, e viver as promessas. Porque ninguém quer entrar no caminho do sacrifício. Eu vou citar aqui só alguns sacrifícios de Abraão, só alguns. Obediência. Um sacrifício. Obedecer é fácil? Não. Deus chega nele e fala: ó, você vai sair daí aonde você está acomodado e vai para a terra que eu ainda vou o quê? Te mostrar. Você vai para um lugar que você nem sabe. Entrar
entender que você vai ter que ser obediente. Não é o que você acha que tem que ser. É o que Deus quer que você seja. E não é porque Ele é mandão. É porque Ele é bom. Ah, mas a vontade de Deus não é a minha? E não é porque Ele é mandão. É porque Ele é bom. Porque Deus vem de cima e olha lá na frente. Esse caminho vai dar errado. Ele já te manda para o caminho certo, mas você cabeçudo. Vai lá, dando com a cabeça lá no caminho errado. Não sai nunca. A pessoa vive no caminho do sacrifício. Nunca. Porque ela entra no caminho do sacrifício e vai tomando atalhos para onde ela quer. E não para onde Deus quer que ela vá. E Deus não vai te fazer prosperar aonde Ele não está. Deus não vai te fazer prosperar naquilo que não for bom para você. Pode ser o desejo do seu coração. Se não for bom para você, e Deus que conhece lá na frente onde você não conhece, sabe que não é bom, Ele não vai deixar você chegar. A não ser que você solte as mãos de Deus e fale, é comigo, só comigo. Aí você tem o livre-arbítrio. Porque Deus deixa você ter o livre-arbítrio de fazer o que você quiser, mesmo indo para o inferno. Mas se você estiver de mão com Ele e falar, Senhor, eu quero seguir os teus passos, Ele vai te falar, meus passos é esse, não é ali. É aqui. Está conseguindo entender, Ed? Abraão teve que obedecer. Quando ele deixa tudo para viver os sonhos de Deus, numa terra que ele nem sabia qual era, ele estava ali dando um passo naquele caminho do sacrifício. Mais um sacrifício aqui de Abraão, confiança. Quando ele pega o filho dele e coloca no altar do Senhor, porque Deus pediu, ele fala, ok, está aqui filho, meu filho está. Ele precisou ter o quê? Confiança. Porque obediência e confiança é junto, trabalha junto, dá junto. Do mesmo jeito como obedecer na ordem do Senhor lá, ele precisou confiar que Deus ia levar ele para um lugar bom. Aqui, ele confiou em Deus, sabendo que ele tinha que obedecer a Deus em tudo, até naquilo que ele não entendesse. Ou você acha que um pai entendia, mas eu sou Deus, você vai tirar? Não entendi. Ele contestou a Deus? Você vê ele contestando a Deus? Eu não tinha nem um filho. Eu sou Deus, só vai tirar? Você vê ele sendo confuso com Deus? Não. Foi o sacrifício. A confiança foi o sacrifício. E os esforços diários, né? Fazer o que precisava ser feito com ânimo ou sem ânimo. Abraão tinha que levantar e fazer o que Deus mandava ele fazer. No dia que ele acordava disposto e hoje eu estou animado. Hoje eu vou vencer. Mas será que ele acordava assim todo dia? Você acorda assim todo dia? Não. Mas tem dia que você acorda e você não quer nem levantar o quê? Ai, mas eu estou cansado. Não acontece? Você acha que era com Abraão? Não acontecia. Abraão era o quê? Abraão não era Deus, Abraão era homem. Tinha dia que Abraão não queria nem se levantar. Mas nesse dia que ele não queria nem se levantar, ele precisava se levantar. Com ânimo ou sem ânimo, ele precisava fazer os esforços diários, fazer o que é preciso for. Com fé de que no outro dia ia ser melhor. Mas ele não ia deixar de fazer porque aquele dia era um dia difícil. Está conseguindo entender? Ele pegava e ele ia. No caminho do sacrifício, você não pode esperar nenhuma motivação externa. Você não pode esperar que alguém do lado de fora te motive. A motivação tem que ser interna.
tem dia que nós não estamos motivados. O que a gente faz? Se eu não posso depender da motivação dos outros, porque como igreja a gente está aqui para ajudar um ao outro, mas nós não podemos depender. Senão a pessoa falha ali, cai e a minha fé cai junto. Eu não dependo de ninguém, eu tenho que depender de quem? De Deus. Como igreja, quem estiver na fé, quem me ajudar em oração, bem. Mas eu tenho que saber, se não tiver ninguém do meu lado, eu tenho que continuar na fé. Está conseguindo entender? O que eu faço então quando eu não estiver motivado? Eu preciso ter disciplina. O que é disciplina? Fazer o que precisa ser feito mesmo que você não queira. Fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não queira. Isso é disciplina. Não estou com vontade de orar. Mas peraí, eu não fiz criei uma estratégia de ter um horário de oração. Eu vou orar com vontade, sem vontade. Eu vou falar para Deus, Deus, eu não estou com vontade. Põe a vontade no meu coração. Eu tenho a vontade de te servir na imediatíssimo, Senhor. Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser mais grato. Porque se eu fosse grato, eu teria muita vontade. Eu não tenho vontade porque eu sou ingrata. Senhor, eu sou ingrata. Senhor, me acho bom, mas eu não sou bom. Eu sou uma pessoa ruim. Porque eu sou ingrata. Não tenho vontade de orar. Não tenho vontade de fazer as coisas na tua obra. Não tenho vontade de dar meu testemunho. Eu não ligo para dar meu testemunho. Deus me ajuda, me transforma, me converte. Pronto, você está orando, pedindo ajuda a Deus na sua debilidade. Você tem que fazer. Disciplina. Hoje eu não quero ler a Bíblia, eu estou cansado, mas eu vou. É assim que funciona dentro de casa. Hoje eu estou cansado, não vou trabalhar. Não tenho que ir. Não tenho que ir. Então eu vou fazer o que tem que ser feito. No caminho do sacrifício tem que ter muita paciência também. Porque as coisas não acontecem no tempo que a gente acha que é o tempo. No caminho do sacrifício as coisas não acontecem no tempo que nós queremos, mas no tempo que Deus enxerga que nós estamos prontos. Se aquilo for bom para a gente. Exige muita paciência. E acredite, depende só da gente, muitas vezes. Porque Deus ele vai nos dar na hora que a gente estiver pronto. Eu nunca vou me esquecer que o povo do Egito, quando foi liberto, estavam a apenas 40 dias de distância, aproximadamente, da terra prometida. Mas eles ficaram quantos anos no deserto? 40 anos. Você realmente acha que Deus queria o povo no deserto por 40 anos? Mas o povo não queria entrar no caminho do sacrifício. Quanto mais tempo você demora para entrar no caminho do sacrifício, mais tempo você demora para conquistar. Quando os espias foram lá olhar, só Josué e Caleb falaram: terra maravilhosa que Deus nos trouxe. Os outros falaram: o quê? Tem gigante. Porque eles queriam uma ladinha. Vamos dormir e acordar na terra prometida para quem entrar, lutar, guerrear, se sacrificar. Eles queriam viver contos de fada, que não existe, mentirinha. Mas a vida real é a vida real. Pare de achar que as coisas vão acontecer para você se você não estiver disposto a estar no lugar que Deus quer que você esteja.
povo poderia ter vivido maravilhosamente se tivesse tomado a decisão de fazer o que tinha que fazer. Tem gente que demora para se converter, demora para tomar as decisões que tem que tomar. Se ela não vai viver longe de Deus, se ela já sabe que a vida longe de Deus não existe, uma hora ela vai ter que agir. Por que não agora? Para perder mais tempo. Você vai passar 40 anos. Você vai passar 40 anos nessa vida. Para quando chegar lá, falar, poxa, eu podia ter perdido 40 dias. Eu perdi 40 anos. Viver no caminho do milagre é entender que diante dos problemas pode existir várias situações, mas você não vai poder surtar de desisto, vou desistir. Surtar, desistir, parar, retroceder, tudo isso atrapalha o caminho do sacrifício. Porque no caminho do sacrifício você precisa ter persistência. Tropeçou, o que você tem que fazer? Levantar e continuar. Errou, falhou, mas não está errado, mas errou. Está no chão mesmo ali de joelho, você já peça perdão. Deus, eu vou prestar atenção para isso não acontecer aqui. Se levanta e segue. Porque você ficar parado no caminho do sacrifício significa que você vai passar a sua vida inteira sem viver as promessas de Deus, tendo uma vida difícil por toda a sua vida. Abraão venceu por causa dos sacrifícios que ele fez. E você também vai vencer se você tiver isso na sua mente. Eu quero que você repete assim, ó. Se eu não me sacrificar, hoje, pelo que eu quero, o que eu quero acabará sendo sacrificado. Você consegue entender isso? Você vai ter que sair daqui com isso daí implantado no seu corpo. Você vai ter que sair daqui com isso na sua mente. E isso funciona em todas as áreas da sua vida. Se eu não me sacrificar em ser o sacerdote da minha casa hoje, de passar fé, de dar amor, de dar atenção para a minha família, então eu estou sacrificando a minha família, eu estou sacrificando o meu casamento. Se eu perder meu casamento, se eu perder minha família, é porque eu sacrifiquei eles. Por não poder sacrificar para fazer o que tem que ser feito. Você está conseguindo entender? Você vai ter que entender isso. Se eu não me sacrificar hoje para me aproximar, ter um relacionamento com os meus filhos, então a comunhão com eles é o sacrifício. É a união que é sacrificada. É a comunhão com eles que foi sacrificada. Se eu não me sacrificar, ainda que cansado, para dar o melhor no meu serviço, então meu emprego vai ser sacrificado. Eu vou perder meu emprego. Se eu não me sacrificar e dar o meu melhor, o sacrifício vai ser o emprego. Você vai acabar perdendo. Se eu não me sacrificar em dar um bom testemunho para minha família, então a conversão deles será sacrificada. Está conseguindo entender ou está difícil? Na nossa caminhada, a palavra de Deus já nos dá muitas ordens aí sobre sacrifícios, pré-estabelecidos. Um deles, em Hebreus 13:15, diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto
de lábios que confessam o seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Hebreus 13, 15 e 16. Olha só, quer dizer, a gente precisa oferecer a nossa vida continuamente como uma oferta de louvor a Deus, que louva Ele. A nossa vida precisa ser oferta de louvor. É assim que a gente deve fazer, é se sacrificar. Esse é o tipo de sacrifício que agrada a Deus. É estar na presença dEle, é amar a Ele sobre todas as coisas, é amar o próximo como a nós mesmos. É copiar os atos de Jesus aqui na terra. Os atos de Jesus aqui na terra foram o quê? Sacrifício após sacrifício. Eu já falei isso para vocês. Tem gente que pensa que o sacrifício de Jesus se resumiu à cruz. Jamais. Jamais. A cruz foi a cereja do bolo. A vida de Jesus foi um sacrifício total. Sair do lugar dele, com o Pai da glória, para viver aqui, no meio do pecado, para ensinar a gente como viver aqui, superar e ser fiel a Deus diante de uma terra tomada pelo diabo. Sacrifício todos os dias. Jesus tinha sentimentos. Ele passava nervoso também, vivia correndo também, tinha medo também. Ele viveu aqui com todos os sentimentos humanos, para mostrar para a gente que com todos os sentimentos humanos, se a gente fizer as coisas certas no caminho que Deus quer que a gente viva, a gente vai vencer, a gente vai chegar lá. Poxa, o sacrifício, sem sacrifício não tem vitória. Isso já é fato, e a gente lembra dele, do próprio Senhor Jesus, se sacrificando pela gente. Lá no céu, Ele queria que nós fôssemos o quê? Salvos. Ele estava lá no céu, querendo que a gente fosse salvo. E Ele quis muito tempo que a gente fosse salvo. Mas a gente conseguiu se salvar? Então o que Ele precisou fazer? Passar pelo caminho do sacrifício para chegar à nossa salvação. Jesus passou e você não quer passar? Jesus, Deus passou colocando ali o seu filho, abrindo ali mão do seu filho. Eles são um, então ambos sofreram, que eles são um, não se esqueça disso. Mas para transformar o querer de Deus, o querer de Jesus, eles precisaram transformar o querer em fazer. Quando eles transformaram o querer em fazer, foi quando houve a vitória. Agora é a nossa vez de fazermos os nossos sacrifícios. Para não fazer o sacrifício dele em vão, está na hora de fazermos os nossos sacrifícios. Romanos 12, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente. Você precisa cultuar a Deus de forma inteligente. Tem muita gente cultuando a Deus de forma burra, aonde a oração dela não passa nem no teto. É um jeito errado de cultuar
cultuar a Deus. O jeito certo é com a sua vida no lugar certo. Esse é o jeito inteligente. Suas orações são ouvidas, a proteção dele está com você, a força dele está com você. É isso. Você precisa entender que Deus tem uma promessa. Como Ele deu para Abraão, existe a promessa para você. Existe a promessa para Mirelle. Deus, ele trata de forma individual. A promessa para Carolina, a promessa para Isabela, promessa para Luísa, promessa está aqui, ó, a promessa individual. Existe uma promessa para você, um sonho lindo que Deus desenhou, escreveu e falou: ó filho, o que eu quero que você, vamos lá? Teu erro é achar que você está sozinho no caminho do sacrifício. Ele nunca te deixou sozinho. Se você estivesse sozinho, eu ia falar, é difícil. Ele nunca te deixou sozinho. Nunca. Eu me lembro daquele louvor que a pastora canta, Pegadas na Areia. E aí eu sempre me lembro deste louvor, porque Deus está conosco. Você acha que é difícil vencer as lutas do caminho do sacrifício? Ele está de mãos dadas com você. Se você chorar, sabe o que Ele faz? Ele te pega no colo. Ele te põe assim, ó, sobre os ombros dele e fala: vamos, filho. Mas você tem que querer estar com Ele. Ele não vai fazer nada que você não queira. Ele é um pai. Ele é um pai. Ele não é um opositor, é uma coisa que põe. Ele é um pai. Você tem que olhar para a sua vida e falar: Senhor, a minha vida não está no lugar que o Senhor sonhou que estivesse. Talvez você esteja no caminho. E se você estiver no caminho, amém? Essa palavra é para que você não desista do caminho. Mas talvez sequer você esteja no caminho. Talvez você esteja lá naquele ponto em que você olha a sua vida e você fala: pô, tão longe do caminho. Ou pior, você já esteve no caminho tantas vezes e retrocedeu. Foi para o caminho, voltou atrás. Uma hora você precisa mudar. E aí eu me lembro de Davi. Davi entendeu isso depois de ter falhado miseravelmente, com todas as falhas que todos nós conhecemos. Mas ele decidiu voltar ao lugar de ser um sacrifício vivo para Deus. Ele pediu perdão do Senhor, recebeu o perdão e teve uma nova chance. Em Salmo 51, 17, ele diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Este Deus não despreza. Olha só, um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. O que é esse coração? É o coração que não tem orgulho. Porque Davi viveu muito tempo como se nada tivesse acontecido. A minha esposa Betseba, vamos ter nosso filho, vamos viver os nossos sonhos da cabeça dele. Tudo errado. Por trás daquilo tinha uma série de escolhas erradas de destruição. Ele viveu muito tempo fingindo que nada tinha acontecido. Ele deitava com a mulher em prostituição e se levantava. Deitava em adultério e se levantava. Outro dia deitava de novo e se levantava. Falando para Deus: Deus, está tudo certo. Eu decidi, eu sou o rei. Até que a ficha cai, né? De que o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é o quê? A morte.
salário, pagamento. E o diabo paga um dinheiro. Ele só precisa de uma brecha para querer destruir. Mas todo aquele que se arrepender, e Davi chorou. Davi se arrependeu. Davi compreendeu. E quando ele fala isso, que um coração quebrantado, contrito, Deus não despreza, é porque ele foi prova de Jesus. Olha para o pai. Fala, papai, me ajuda. Eu quero fazer o que eu preciso, o que for preciso, para estar no centro da tua vontade. Eu vou passar pelo caminho do sacrifício, mas eu sei que eu vou chegar lá, na terra prometida, nas tuas promessas, nas tuas bênçãos. Eu não vou desistir. Eu vou dar passo a passo nesse caminho. Eu não vou no meio do caminho fazer coisas que me tirem desse lugar, pegar atalhos. É bom atalhos? Nunca peguem atalhos. Então, se você pegou um atalho e saiu do caminho certo, Deus está aqui, ó, te sinalizando para você voltar para o seu lugar. Amém? É a decisão que você precisa tomar.